chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Boa noite. FEComércio traz de novo para todos vocês, ouvintes e audientes da TBO, o programa Arsenal e Comércio, que vai ao ar toda quinta-feira, neste mesmo horário, trazendo sempre empresários, pessoas da sociedade, para contar um pouco da sua história, dos seus desafios, mas principalmente falar do empreendedorismo no Mato Grosso, das grandes possibilidades que essa terra fantástica nos proporciona. A gente abre o programa de hoje lembrando Benjamin Franklin, o inventor do para-raios, um grande estadista e cientista americano, que num determinado momento da sua vida, ele disse o seguinte: a cerveja é a prova de que Deus nos ama e nos quer ver felizes. E a gente abre assim porque hoje o convidado para a nossa sala de visitas é Gregório Ballarotti, proprietário da cervejaria Louvada aqui do Mato Grosso. Gregório, boa noite. A gente abre o programa hoje contando um pouco da sua história e já ouvimos Isafê na música, que vai nos acompanhar até o final do programa de hoje. Para a gente começar, Gregório, primeiro, Gregório Ballarotti, eu queria ouvir um pouco da história do Gregório. Conta para nós, né, porque é uma pessoa jovem também, mas um grande empresário aqui no Mato Grosso já, e reconhecido com premiações em vários lugares. Eu lembro Ballarotti, um sobrenome que era muito comum, chamava muito atenção lá no Paraná, né, quando a gente veio de lá, e aqui eu não tinha escutado ainda. Tem alguma relação com isso? Da onde é a sua família? Conta a sua história para nós. Tá, ok. Boa noite, Rissado. Boa noite a todos. Parente, primo do meu avô. Perfeito, então, perfeito. Eles tinham uma loja de material de construção Isso, lá. uma grande loja lá no Paraná. Quando eu mudei para Cuiabá, conversando, comprando coisa de material de construção, eles falaram que ela já existiu aqui em Cuiabá também durante um breve período lá. Eu não sei, então estou vendendo pelo que eu comprei, tá? Eu sou nascido no norte do Paraná, numa pequena cidade chamada Loanda. Minha mãe trabalhava no Banco do Brasil, então ela se mudou para lá, né, naquela época. Conheceu meu pai lá e aí resolveram mudar para o Mato Grosso em 82, 83, eu tinha 1 ano. Fui criado em Rondonópolis e vim para Cuiabá em 2009. Eu e alguns amigos, nós montamos um escritório de investimento, a gente trabalhava com o mercado financeiro. E por volta de 2013, 2014, a gente viu que a gente ia passar por uma outra grande crise no mercado financeiro, né, que o déficit público estava muito alto e assim por diante. Numa reunião a gente conversou, falou, pessoal, vamos ver se a gente consegue, a gente tem capital humano, tem capital porque a empresa existe, vamos diversificar, montar um outro negócio, porque talvez esse nosso aqui vai passar por alguns anos de dificuldade, né? Todos concordaram, a gente decidiu montar uma fábrica de cerveja artesanal, a gente já conhecia, já fazia em casa alguma coisa. No sul do país era um movimento que estava começando. Muito grande, nos Estados Unidos já é uma... no começo o pessoal falava muito, tá na moda, né? Eu falei, tá nos Estados Unidos na moda faz 100 anos, né? Então eu acho que é uma moda que fica, né? O americano costuma muito isso, né? Ele tem esse hábito, vamos dizer assim, muitas pessoas fazem a cerveja na própria garagem, né? Sim, com poucas garrafas e tudo. O caseiro, a gente chama de caseiro, Isso. Paneleiro caseiro, né? O Brasil tem também essa cultura, né? Obviamente não se compara com a dos Estados Unidos, mas tem também um pouco dessa cultura. A gente pegou um pouquinho dela e aí a gente resolveu acreditar aqui no estado nosso. O lado ruim é que tem pouca gente, o lado bom é que é quente. Então ajuda um pouco. Ajuda, né, na fermentação do produto, não, em todo o no processo, hábito de e também o consumo no hábito é muito de consumo, maior. Né, porque ninguém quer ficar em casa com 40 graus 8 da noite, né? Então o pessoal sai de casa. E o que ajudou muito a gente nos últimos anos, a empresa é nova, né, tem 6 anos, a gente fez 6 anos em novembro do ano passado, então 6 anos e alguns meses. O que ajudou muito a gente foi a pujança do agronegócio nos últimos anos, que inclusive na época da pandemia, apesar dos fechamentos, lockdown, que a gente sofreu um pouco com isso também, mas a economia respondeu rápido, né? Assim que felizmente diminuiu todo o cenário,
a economia respondeu rápido, então assim, o Mato Grosso, apesar de ter pouca população, quem está aqui hoje tem que ficar feliz que é uma economia bem pujante se a gente comparar com o resto do país. É algo que tem chamado a atenção, a gente tem a própria FEComércio, tem prestado muita atenção nisso, o Instituto de Pesquisa da Federação trabalha muito atento a isso e a gente tem observado justamente o que você colocou, né? Durante a pandemia, a crise foi terrível, redução no índice de empregos em todos os lugares do país. O Mato Grosso não sofreu tanto assim e nós tivemos até crescimento do nível de emprego durante os períodos mais críticos, né? E aí é como você coloca, é a grande vantagem para quem estava nesse mercado e soube nadar nesse oceano um pouco revolto, mas quem estava preparado se deu bem, né? Foi um período, o Mato Grosso, é exatamente isso, o Mato Grosso sofreu um pouco menos, né? Sofreu bastante, alguns setores estão sofrendo até hoje agora, que estão tentando voltar, mas se for comparar aqui com outros estados, aqui com São Paulo, aqui com até o Paraná, aqui sofreu menos, né? O espaço, um estado maior, menos habitado, né? Então maior distanciamento natural das coisas. E a economia mais pujante, né? Então eu acho que realmente a gente sofreu menos, felizmente, né? E aí a gente se preparou bem para isso. Vir do mercado financeiro trouxe algumas vantagens boas, né? Que é fazer bastante conta. Um olhar bem crítico, olhar no futuro, né? Para o planejamento, né? E tudo. Olhar bem no futuro. Então a gente pegou a paixão da cerveja, o cuidado, a dedicação, tudo aquilo que a gente sempre quis fazer. E na parte de gestão juntou com um pouco de experiência financeira, ajuda bem. E aí aquela pergunta que a gente tem que fazer ainda antes de entrar na cerveja realmente, tá? Mercado financeiro, existe uma possibilidade de volta desse grupo para ele? Vocês ainda atuam nele? Você olha para ele ainda? Ou é só como curioso? Assim, a gente vivia disso, né, do mercado financeiro e nossos investimentos estavam nele. Nos últimos anos, todos os investimentos e os centavos foram para a Louvada, né? E pelos próximos anos continuarão indo, inclusive está o nosso acordo de acionista lá, a gente não pode tirar lucro do negócio, tem que reinvestir pelos próximos 5 anos. Mas a gente não para de olhar para o mercado financeiro, né? O câmbio influencia muito nossos produtos, o malte é nacional, mas é uma commodity com preço internacional. O lúpulo é importado, então a gente tem que estar sempre olhando, pelo menos no câmbio, como está a taxa de juros, para saber se faz um hedge, não faz um hedge, está na hora de comprar, espera mais um pouco. Então, a gente sempre usa um pouco do nosso prévio conhecimento para tentar melhorar a gestão do negócio, né? Apesar de ser, vamos dizer, algo que poderia ser artesanal, né, como as pessoas até costumam dizer, tem que ter conhecimento técnico profundo em todas as áreas, né? Não dá para entrar num negócio. Eu acho que o grande segredo dos negócios é você saber realmente aonde você vai pisar. Eu acho que esse faz a diferença para os empreendedores de hoje, né? O sucesso desse empreendedorismo não é só a vontade, é a vontade e o saber, né? E o estudar, se preparar. E vocês vieram já assim. A gente teve uma situação que aconteceu com a gente que no começo foi muito ruim, mas hoje eu acho que foi um lado bom. Quando nasceu a Louvada, existe uma lei hoje que quem tem uma microcervejaria, uma cervejaria artesanal, você pode se enquadrar no Simples Nacional, que é a tributação mais benéfica do mundo, né? Na verdade, o maior incentivo fiscal do mundo é o Simples Nacional no Brasil, porque não tem nenhum país que cobra 5% de imposto. Todo mundo cobra 25%, 20%. Né? O Brasil ele tem o melhor benefício, depois você vira o pior, né? Então, esse que é o problema, não tem o meio termo, né? Só que na nossa época não podia ter o Simples Nacional. Você já tinha que nascer no lucro presumido ou no lucro real. Então, a gente já nasceu bem estruturado e fazendo bastante conta. E a gente não teve nem essa dúvida, será que eu vou sair do Simples um dia? Porque a saída do Simples para o lucro real é uma pancada. É todo um fôlego muito E você aumenta grande, muito o seu imposto. Então, a gente já nasceu assim. Então, a gente já nasceu bem estruturado. E o Brasil, a questão do Simples, facilita muito a vida dos empreendedores que, a certo ponto, chegam a descuidar da gestão, que é o maior problema, né? Você vai fazer hambúrguer, você tem que fazer um ótimo hambúrguer, mas você tem que ter gestão. Se não tiver gestão, você vai quebrar daqui 2 anos, né? Então, isso é importante. E o pessoal deixa de lado isso um pouco, né? Eu acho que essa parte... inclusive, eu brinco muito nas escolas, né? Por que não tem educação financeira no ensino básico? É inacreditável isso, né? Se ensina tanta coisa na escola, e educação financeira, que é uma coisa que a pessoa vai precisar até a aposentadoria... Sempre. A pessoa sai da escola e não sabe o que é juro.
Então, assim... Esse é um ponto interessante, já que você abriu essa possibilidade, a gente vai fazer um pequeno parênteses aqui. Eu sou obrigado a comentar. O SESC, né, a FEComércio, através do SESC, nós hoje temos 2 escolas ensino fundamental e uma delas com ensino médio. Em Cuiabá e em Rondonópolis são mais de 1.200 alunos e faz parte do nosso currículo dentro desta escola empreendedorismo. Então, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio, os alunos têm uma matéria que a gente chama de empreendedorismo, onde cada um deles, isso foi desenvolvido, toda a rotina pedagógica, para que eles aprendam a empreender, a criar uma empresa e a administrar isso aí. Então aprendem a comprar, a vender, a fabricar. Fazer conta. Fazer conta, Perfeito. Tá? Fazer muita conta e criar produtos, né? Porque a gente acha realmente que isso é fundamental. Nós não podemos ter um país de empreendedores se a gente não ensinar a fazer conta, né? Não ensinar a planejar. Cai na estatística, né? A gestão é fundamental para qualquer negócio. Inclusive a vida pessoal, casamento, principalmente, tudo, né? Porque o casamento é maravilhoso, tá? Enquanto as contas estão em dia. Quando o fluxo de caixa é positivo, né? Deixa faltar dinheiro para ver como é que fica a confusão dentro de casa. Exatamente. Tá? A gente aproveita agora esse momento mais divertido do programa, a gente vai voltar para Isafê com a música e chamar um intervalo comercial. Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero saber, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você me tem fácil demais e não parece capaz de cuidar do que possui. Churu, chu, churururu. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz. Me disse vai, eu não fui. De volta com Arsenal e Comércio, na nossa sala de visitas hoje, Gregório Ballarotti, da Cervejaria Louvada. Quem estava atento aproveitou o comercial e foi até a geladeira, com certeza, né? Nós continuamos aqui na sala de visitas, né, Gregório? A gente falou no bloco anterior aí um pouco desse empreendedorismo, desse preparo em relação à gestão para se poder fazer negócios. E agora a gente conversava fora do ar, como você colocou, um dos grandes problemas, e é o que a gente discute muito, é o que a Federação do Comércio, principalmente através do SENAC, tem se preocupado nos cursos profissionalizantes em trazer um olhar de especialização, um olhar de gestão, de profissionalização para os negócios. E você falava exatamente isso, né? Muita gente se estabelece, mas de uma forma ainda amadora. E ele vai continuar sempre pequeno. Isso nunca passou pela cabeça de vocês, né? Desde a época, vamos dizer, que você brincou em fazer cerveja em casa, ou coisa desse tipo, como você colocava, que na América se faz muito, né? Vocês com certeza devem ter feito isso aqui, mas nunca se imaginou a Louvada como uma empresa amadora. Não. A gente começou sempre com a ideia de impactar o maior número de pessoas possíveis, tanto dentro da nossa empresa quanto fora da nossa empresa, né? Tem uma cerveja europeia que uma das ideias dela é difundir a cultura cervejeira, né? A nossa ideia é levar cerveja boa para o maior número de pessoas possíveis. Então, se você é informal, se você não tem profissionalismo, você não consegue crescer. E você só consegue atingir mais pessoas crescendo.
Porque você cresce, você dilui seu custo fixo, você consegue comprar melhor do seu fornecedor e você consegue oferecer um preço mais acessível para o seu cliente. E aí você consegue atingir seu objetivo, que é levar uma boa cerveja para mais pessoas. E não tem como crescer se você for informal. Você pode ir até um certo tamanho, uma hora o fisco vai chegar e falar, amigão, agora você está me devendo isso aqui, o cara quebra a empresa dele. Até porque ele fez todo o planejamento dele de custo, de estratégia, com um custo mentiroso, né? Porque era um custo sem imposto. Então, a gente nasceu querendo fazer o correto, ser o correto e atingir mais pessoas, tanto internamente, né, que são as pessoas que trabalham com a gente, quanto levar um produto bom e levar essa cultura que é um pouco discriminada no Brasil, né? Entender o que é a história da cerveja. A gente vê o Brasil hoje, cerveja é um produto para fazer festa, né? E a gente, inclusive o nosso nome Louvada, é justamente para tentar chamar a atenção para as pessoas da importância histórica do produto. Na Idade Média, por exemplo, a cerveja era feita para hidratar as pessoas, porque o processo de fabricação de cerveja, você esteriliza o mosto e esteriliza o produto. Você pega uma água podre. Naquela época, né, nos filmes, a gente vê o pessoal jogando esgoto pela janela, né? Então imagina a água que a pessoa tomava, né? Então, você pegava um lago contaminado, você produz cerveja, até hoje faz esses testes na Alemanha, você produz cerveja, você esteriliza a água, então as cervejas eram menos alcoólicas e servia como hidratação. Por isso que nos filmes está todo dia o pessoal bebendo cerveja, né? Se não me engano, Henrique VIII, você ia na igreja, você ganhava um copo de cerveja e um pedaço de pão para se hidratar e se alimentar, né? E a gente queria ter a oportunidade de falar isso mais, né? Na África, né, o norte da África, as pirâmides, de noite os trabalhadores recebiam um copo de cerveja para se hidratar e se alimentar também. Então, assim, o nome Louvada foi justamente para a gente ter a oportunidade de explicar a importância do produto na evolução da sociedade. E não só como um produto de festa, mas como um produto que foi tratado como um alimento durante muito tempo, né? Então, justamente a ideia foi essa. E isso a gente tenta espelhar esse conceito nosso para todos nossos princípios de trabalho e de gestão, né? Não, perfeito. Você falou de história, né? A gente, vamos dizer, ouve relatos quando pesquisa sobre cerveja, coisas de 2000 a.C., na Mesopotâmia e coisas desse tipo, já se havia alguma referência a um produto similar à nossa cerveja. Hoje em né? dia claro não que né? Mas a gente, historicamente, né, se traz essas referências, né, desde 2000 a.C. A gente fala muito de cerveja, principalmente as cervejas da Bélgica, né, a cerveja dos monges, que dentro dos mosteiros e tudo mais. Então, são histórias e são reais, né? Totalmente reais, exatamente. Lá na Mesopotâmia, a gente fala que era cerveja, nos dias de hoje a gente não consideraria cerveja, era um fermentado de cereal, né? Que, a grosso modo, é cerveja, né? Mas assim, e aí eles foram percebendo que isso era um alimento, que se esterilizava o produto, que se tornava um produto adequado, né? Mas a cerveja que a gente conhece hoje, que é uma lager, né? Uma Pilsen, assim por diante, ela é bem mais recente. Antigamente a cerveja era um produto mais escuro, né? Os maltes mais tostados ou cereais mais tostados, não tinha um controle de fermentação tão adequado, né? Obviamente. Inclusive as mulheres na Europa foram as responsáveis por fazer as cervejas, né? Quem fazia cerveja era a mulher, então a gente tem que ser extremamente devoto às mulheres, mais ainda desde aquela época, né? E não tinha esse padrão de controle tão grande, mas ela está na história da humanidade há 4.000, 5.000 anos, há quantos mil anos atrás, né? Então a gente também tem a responsabilidade às vezes de, você quer consumir cerveja hoje e eu quero aproveitar, não tem problema. Mas saber que ela é cultura, você pode tomar uma cerveja por dia, faz bem, você pode tomar uma cerveja para cada tipo de alimento, né, desde que seja feito com qualidade, né, no nosso caso só água malte lúpulo, assim por diante. Mas trazer essa cultura e falar, pessoal, isso é um alimento também, tá? Consumido com moderação, né? É um alimento e talvez estamos aqui hoje, o Brasil que é descendente da África e da Europa, né? Talvez nossos parentes há milhares de anos atrás passaram por algumas dificuldades porque tinham um alimento, uma água ali, em forma de cerveja ou não, para se hidratar e sobreviver. Sobreviveram com tudo isso aí, né? Exatamente. A gente ainda tem que falar muita coisa sobre a própria Louvada, sobre todos os rótulos dela, mas eu vou deixar isso mais para frente um pouquinho. Eu queria primeiro, a cerveja como um todo, né? A gente encontra das mais diversas qualidades, vamos dizer assim, mas tem uma coisa que chama muito a atenção,
graduação alcoólica. Perfeito. A gente tem cervejas com muito pouco álcool, mas também existem cervejas com mais álcool do que algumas bebidas, como cachaça ou coisa desse tipo. Como é que acontece isso? Né? Vamos aproveitar que nós estamos frente a alguém que vive da cerveja, né? Conhece toda a história e sabe bem como se produzir. Como é que funciona tudo isso? Por que todas essas variações? Hoje existem mais de 160 estilos de cerveja, né? Então a gente chama de estilos, né? O pessoal fala sabor, qualidade, etc. O nome técnico seria estilos de cerveja. Isso é um livro, tem o BJCP, tem o BA, que são livros que são diretrizes denominando o que cada tipo de cerveja é e como ela deve ser. Variação alcoólica, cor, aroma, sabor, então não é tão bagunçado o negócio, tá? E o que acontece justamente são coisas culturais, né? Cervejas menos alcoólicas foram desenvolvidas no passado justamente com o objetivo de tratar as pessoas, né? Tem um estilo de cerveja americano, que chama California Common, que é um estilo de cerveja que foi desenvolvido para os mineiros. Para o final do dia de trabalho, eles, cansados, sujos, poder tomar uma quantidade alta de líquido para se hidratar também, só que não poderia ser muito alcoólica, então cervejas mais leves, né? Na Europa, um clima mais frio, você já quer tomar uma cerveja mais concentrada, mais forte, que também te esquente, então cervejas com graduação alcoólica um pouco maior, cervejas que resistam ao tempo sem estragar. Então, para fazer isso, ela tem que ter um pouco mais de álcool, tem que ter mais lúpulo, que é um conservante natural da cerveja. Então, os estilos foram nascendo de acordo com a necessidade das pessoas e o hábito de consumo dela, né? Tem um estilo, a história não é bem essa, tá? Na prática, a teoria não é tão real, mas a história mais difundida de um estilo muito famoso no Brasil, que chama India Pale Ale, que chama IPA, que é uma cerveja mais alcoólica, que ela foi desenvolvida para suportar o transporte da Inglaterra até a Índia. Porque uma cerveja mais leve estragaria durante o percurso, o pessoal ia ficar sem ter nada para beber, nem água, nem nada. A própria água estraga, porque era dentro de uma dorna de madeira. Sim. E aí desenvolveu-se uma cerveja mais alcoólica e com mais lúpulo, que é o conservante natural, que sobreviveria a esse longa jornada, né? E virou hoje um dos estilos, entre os cervejeiros artesanais, um dos estilos mais adorados, né? Que é a IPA. Então, os estilos foram nascendo de acordo com as características regionais de cada região e com as necessidades humanas daquela região. E aí, como tudo, a gente gosta das coisas que a gente foi criado, né? E aí foi ficando e foi indo, né? Tem um vínculo afetivo, né? Isso, né? É a afetividade mesmo, né? Que nos remonta a um passado. Exato, e tudo mais. Exatamente. Uma outra questão que a gente também, às vezes, curiosamente quer saber e não consegue entender direito porque não estuda, não é? Perfeito. Cada estilo desse aí tem um custo completamente diferente para a produção, não é? Sim, perfeito. Porque às vezes você olha num grande supermercado... Os preços são muito distintos, né? Completamente distintos. Eu vou dar um exemplo. Vou falar um pouco das cervejas que a gente produz, porque eu tenho mais notoriedade disso. A Lager, né, uma Pilsen, né? A gente usa água malte lúpulo, basicamente, é a base de todas as nossas receitas, tirando algumas belgas ou que necessitam de uma aveia, né, uma semente de coentro, né, ou um estilo brasileiro que chama Catarina Sour, que é a cerveja um pouquinho mais ácida, que vai alguma fruta, né, na fermentação, framboesa, laranja, assim por diante. Mas a base é água malte lúpulo, né? Eu vou fazer uma Lager, né, que é uma Pilsen, que a gente conhece, eu vou usar, vamos lá, o malte... eu vou usar, por exemplo, 100 kg de malte, vou dar uma conta de 100 kg de malte e 1 kg de lúpulo para produzir uma quantidade de 1.000 litros, por exemplo. Para fazer uma IPA, que já é uma cerveja bem mais cara, praticamente o dobro do preço, eu vou usar 200 kg de malte e ao invés de 1 kg de lúpulo, eu vou usar 30 kg de lúpulo. E o lúpulo pode chegar a custar R$500 1 quilo. Então, é isso. Aí você multiplica vezes 30 o custo só do lúpulo, dobra o custo do malte, né? E aí você já vai descobrindo por que uma é bem mais cara que a outra. E assim, tem um motivo as coisas, né? Ou uma cerveja, às vezes, ela não tem nem tanta matéria-prima, mais cara, mas ela fica maturando por 6 meses num barril. Ficou 6 meses parada lá, ocupando espaço, dando tempo. Então, tem justificativa, né? E no ramo artesanal, que é o nosso caso, a louvada cresceu, felizmente, e temos que crescer mais ainda para chegar mais nas pessoas, né? Mas ainda assim, o custo da embalagem para a gente, porque comparando com as grandes cervejarias, a gente é nada, né? É 0,001% lá. Então, quando a gente liga no fornecedor de garrafa para fazer uma compra, ele nem fala com a gente. Eu quero fazer um contrato. Não, contrato você tem que comprar 5 milhões por mês lá de produto, eu faço um contrato com você.
Então, assim, a distorção, então o rótulo para a gente é mais caro, a garrafa é mais cara, a tampa é mais cara. Então, comparando com o comercial, a questão do volume impacta bastante nos custos, né? Mas dentre os estilos, basicamente é matéria-prima. Matéria-prima impacta bastante nisso aí. Perfeito, Gregório. A gente vai chamar mais um intervalo comercial e volta em seguida. Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. Então a gente vai fugir pro mar. Eu vou pedir pra namorar. Você vai me dizer que vai pensar, mas no fim vai deixar. Gosto também da energia caótica que tem na rua das óticas, que tem no calor do que a gente tem. Gosto também de dizer quando é preciso as coisas óbvias, coisas tão óbvias, mas que eu vou dizer também. Voltamos com Arsenal e Comércio. Agora, do lado de cá da sala, é a hora de conversar um pouquinho com o nosso artista. Hoje a gente recebe, além do Gregório, recebe também Isa Fê na música. Boa noite, Isa. Boa noite. Conta pra gente um pouquinho, primeiro a sua história, uma história recente, né? Chama atenção e a gente tem buscado isso muito aqui. Trazer músicos novos, trazer pessoas que estão não iniciando, mas que são novos sim, mas já estudaram música há muito tempo, né? Então conta um pouquinho da sua história, como é participar da música, como é viver música e até onde você vem com a sua carreira aí, como é que você pretende ir para frente, quais as expectativas, né? Como é que você vem se preparando para um futuro também, porque futuro você tem bastante pela frente, né? É jovem, né? Conta um pouquinho para nós, Isa, como é que é isso aí? Então, eu tenho muita influência da família, então eu comecei muito nova. Tive muito incentivo da escola, desde pequena comecei a fazer aula de violão, eu fazia coral, tudo que envolvia música eu gostava muito, seja no canto, na dança, para aprender a tocar alguma coisa, eu sempre fui muito interessada nessa área. E assim, tudo que eu sempre fiz foi para chegar onde eu estou aqui agora, sabe? Eu acho que eu sempre soube que eu queria viver de música. E assim, eu tenho a sorte de ter muito apoio da minha família, e então eu não luto por isso sozinha, né? A gente sabe que, por exemplo, aqui em Cuiabá, o cenário musical é difícil, então assim, também dei a sorte agora de encontrar outros artistas também que pretendem viver de música, e a gente criou uma rede de apoio. E está sendo assim uma troca muito interessante, de verdade. E eu estou muito feliz com tudo que eu tenho vivido agora. Eu acho que isso é muito importante. O SESC tem tentado também incentivar, né? Porque é uma das grandes missões do SESC em relação à cultura. E a FEComércio, quando nos orienta e nos direciona, pede para que todas as nossas missões sejam bem cumpridas. Porque quando a gente trabalha bem a cultura, trabalha bem a música, a sociedade percebe, a sociedade fica mais feliz. E isso incentiva produção, incentiva comércio, tudo acontece de uma forma melhor, né? Então a gente fica muito contente com esse olhar também, e o SESC tem se preocupado em trabalhar nessas novas comunidades de artista, né? Que é como você falou, vocês encontraram uma nova comunidade e isso tem ajudado muito porque vocês se apoiam, não é? Isso. E o artista também né, um comerciante, querendo ou não. Hoje, mais do que nunca, né? Antigamente era assim, você cantava e já tinham várias pessoas para fazer as outras partes para você, o administrativo e tudo mais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem que aprender a mexer na internet, nas suas redes sociais, aprender a se comunicar. Então, assim, hoje em dia não é só cantar, a gente precisa aprender a fazer muita coisa. Como disse o Gregório, né? O segredo é a gestão. Isso. O que você faz como entrega final
é parte apenas do seu preparo e do seu negócio, né? Sim, eu tenho aprendido muito isso ultimamente. Pois é. E onde que a gente sabe, ou onde a gente tem contato com os artistas daqui de Cuiabá? Porque, por exemplo, a Louvada a gente sempre faz algum evento, né? E a gente tem uma dificuldade de encontrar artistas locais novos para colocar, para divulgar o trabalho deles também. Como é que a gente faz para saber? Então, tudo isso para mim foi muito recente também, aconteceu tudo esse ano. Eu encontrei uma galera do estúdio da Sumac Records, vocês podem encontrar no Instagram, tem o meu Instagram lá, Instagram de outros artistas, e agora a gente está com um com um projeto de aceleração, para que a gente comece a fomentar mesmo essa cena de música autoral cuiabana. As pessoas, elas não têm assim a cultura de querer, por exemplo, pagar para escutar você mostrando a sua arte, o que você fez. É muito mais fácil você ir num barzinho para você ir conversar, escutar uma música de fundo e pagar um cover depois. Mas para você ir, para você conhecer o trabalho de um artista regional, as pessoas não têm essa cultura aqui. E a gente está começando a querer fomentar isso. Atualmente a gente está com 6 artistas lá e depois eu posso passar o contato certinho, assim, é tudo muito novo, mas a gente já está muito animado. Assim, tá sendo incrível, de verdade. Já passa o contato, inclusive. Com certeza, vocês podem encontrar no Instagram, no YouTube, no Spotify também, Sumac Records. E é isso, eu sou a Isa Fê também, vocês encontram no Instagram, e lá tem outros 5 artistas maravilhosos para vocês escutarem. Gente, é isso aí. A gente fica com mais um pouquinho de música da Isa, que eu vou pro lado de lá continuar a conversa. Tiver de ser, vai ser, então tá tudo bem. Então deixo eu te dizer que eu sou certa pra você. Gente, essa é a essência do Arsenal e Comércio. Essa é a essência do comércio, essa é a essência da FEComércio, é promover esse tipo de coisa, esse tipo de contato. Né? De forma muito espontânea, as coisas acontecem e negócios começam a serem trabalhados. Né? A partir de uma conversa sobre cerveja, a gente já está vendo aí possibilidades de incentivo à cultura matogrossense, à música originária daqui, os artistas nossos sendo incentivados por indústrias e empresas nossas também. Eu acho que isso é que fortalece o nosso estado, não é, Gregório? Perfeito. Eu gostei demais da atitude e fiquei sensibilizado em poder, vamos dizer, de alguma forma, ter participado dessa conversa de vocês aí. Porque a gente acha que isso precisa ser feito. Eu só falei a verdade. O pessoal, às vezes, Gregório, você é muito direto, eu sou um pouco direto. Mas é simples assim. Tem um projeto bacana, um talento desse e ninguém sabe. Ou sabe um nicho muito pequeno, que essa é a diferença. Você fica num mundo muito nichado, né? Então, e tem que ir divulgando, tem que ir saindo do casulo, né? E hoje em dia tem a rede social, tem internet, usar isso para isso e usar programas como esse, que tem esse intuito, inclusive, para ajudar a ligar as pontas, né? Exatamente. Perfeito. Né? Eu acho que isso é bom para todos, né? Valoriza, inclusive, o trabalho tanto dos empresários quanto dos artistas, né? Perfeito. E valoriza o Mato Grosso, que eu acho que isso, como você colocou, você veio do Paraná, né? Eu vivi o interior do Paraná e Curitiba há muito tempo, sou do interior de São Paulo, mas tenho dito sempre isso aqui nesse programa. A gente chega aqui no Mato Grosso, chega em Cuiabá e se converte rapidamente, né? É uma terra fantástica e não tem como a gente não defender isso aqui e tentar ao máximo promover. A gente nasce lá, mas é criado aqui e eu não conheço ninguém, apesar de ser um estado novo, o pessoal que volta, né? Exatamente. Fica aqui. Todo mundo traz outros para cá, né? Cá, exatamente. É algo que realmente essa é uma situação que chama a atenção. Né? Todo mundo que vem para cá acaba trazendo mais gente. Ninguém volta, não. Ninguém volta. Não conheci ainda. Ainda não tem ninguém eu também não conheço ninguém que voltou, não. Todo mundo diz, olha, vamos para lá que lá é bom. Exato. Né? Vamos só mais um apanhado aqui. A Louvada, nesses 6 anos,
crescimento dela, para a gente ter uma ideia do tamanho que ela é hoje. Porque hoje é muito fácil se falar nela, em qualquer supermercado você acha alguma espécie, né, o estilo da cerveja, tá? Mas ela não começou assim, né? Vocês nasceram bem pequenos. Como foi esse crescimento e muito rápido? Que tamanho nós estamos hoje? Ela começou com 3 tanquezinhos, 2 de 1.000 litros e um de 2 lá, por exemplo, né? Isso aí dá para fazer 5.000 litros no mês, a grosso modo, e olhe lá. Eu comecei, eu era cervejeiro, ficava em cima da panela acordava de madrugada e dormia de madrugada. Tenho saudade, porque eu tinha 10 quilos a menos, né? Então é bom, sempre tem um lado bom das coisas, né? E hoje a gente, em dezembro agora, conseguiu comercializar quase 300.000 litros de cerveja. Então é um crescimento bom, basicamente de 5 para 300 mil em 6 anos. Isso coloca a gente entre das maiores cervejarias artesanais do Brasil. Nós temos uma das indústrias mais modernas do Brasil hoje, né? Usamos sistemas de automação, de controle, que é uma coisa que eu falo, a gente já faz usando só matéria-prima natural, né? Água, malte e lúpulo, né? Então isso oscila devido à safra. Então o nosso processo tem que ser perfeito, para diminuir a oscilação, porque as pessoas... que a entrega lá na ponta seja sempre com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade, o mais parecida possível, sabendo que se tiver alguma diferença da safra do lúpulo, ok, foi da safra do lúpulo, não foi do nosso processo, né? Então a gente acredita nisso, investe bastante, então nossa empresa hoje, o Mato Grossense pode ter orgulho de falar que tem uma das cervejarias mais modernas e assim, uma das maiores do Brasil no segmento aqui em Cuiabá. Vocês cruzaram a barreira da pequena cervejaria hoje, né? E estão conhecidos realmente. Você falou num determinado momento, a cervejaria artesanal, microcervejarias, existe diferença de uma para outra? Tanto no Brasil e copiando um pouco os Estados Unidos, que acaba que a gente tem que olhar um pouco o que acontece lá para ter o norte, né? Essa é uma definição um pouco incerta, né? Ela fica numa nuvem, ela fica um pouco numa obscura, nuvem, né? O que eles usam para definir isso é o tamanho da empresa, né? Então, microcervejaria ou cervejaria artesanal, teoricamente, fica na mesma categoria, né? Você define-se uma quantidade anual de litragem para ser considerado, até aquilo você é cervejaria artesanal, acima daquilo você não é mais. Eu acho que essa é uma explicação um pouco simplória. Obviamente que você tem que produzir o seu produto com tantos por cento de malte, você não pode usar muito adjuntos, né, e assim por diante. Essa é a definição clássica da lei, né, que nem todos os estados do Brasil têm ainda. No Mato Grosso já tem, a gente participou inclusive, conseguimos fazer a lei e é bem bacana, então o Mato Grosso tem essa lei do que é cervejaria artesanal, mas eu acho que vai um pouco mais além disso. Eu acho que se o cara tem uma cervejaria pequenininha, ele só faz um estilo de cerveja, sem qualidade, com volume, eu não acho que é cervejaria artesanal, né, só porque ele é pequeno. Eu acho que a cervejaria artesanal, além da questão do tamanho, tem a questão da qualidade, de ter uma variedade de estilos bacana, que leve uma experiência para o seu consumidor, do comprometimento com a qualidade. Então, acho que o artesanal... remete justamente a isso, né? A essa qualidade diferente, exatamente, aquele cuidado maior. Aquele sabor um pouquinho inusitado que você não esperava de uma cerveja, né? Que foi criado tomando uma cerveja comercial comum. Então, acho que o artesanal tem esse carinho a mais aí na composição da descrição. Não, tá perfeito. Mais uma vez, a gente vai para o intervalo, a Isafê canta mais um pouquinho para a gente e a gente volta em seguida. De todo o amor que eu tenho, metade foi tu que me deu, salvando minha alma da vida, sorrindo e fazendo meu eu. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Voltamos com Arsenal e Comércio, através da TBO. Mais uma quinta-feira, mais uma sala de visitas, hoje
Gregório Ballarotti conosco, falando de cerveja. E aí, aquilo que a gente normalmente fala para todos vocês, quando a conversa é boa, o tempo passa muito rápido. E falar de cerveja, o tempo a gente nem vê passar, né? Melhor só com uma do lado, né? Mas quem sabe um happy hour após o programa, não é? Faremos. Tá? Mas eu queria só retomar então agora, como o último bloco nosso, vamos falar mais da louvada em si, que eu acho que é um grande exemplo, aquilo que a gente já falou, um grande exemplo para o Mato Grosso, a nível de empreendedorismo, o quanto vocês conseguiram fazer, é claro, com muito esforço, com muito trabalho e muito estudo. Mas vocês são também muito inovadores, né? Uhum. Porque fazer cerveja é coisa de mais de 5.000 anos atrás. Só que vocês estão fazendo uma cerveja com muita qualidade, conquistando premiações em todos os níveis. Né? Hoje são mais de 20 rótulos, se eu não me engano, não é? E você começou com algumas situações que chamou muito a atenção. Hoje vocês têm diversos bares espalhados no Brasil, que a gente chama de tap rooms, né? Conta um pouquinho para nós o que é um tap room, tá? Para que todo mundo possa saber, que é algo diferente também. Sim. E vocês têm isso até dentro de condomínios hoje, não é? A inovação, eu acho que ela é inerente de qualquer negócio que eu considere um pouco moderno, né? Se você não inovar não é só tecnologia, não, inovar na embalagem. A tecnologia é uma condição, às vezes, ou não. Tá? Exatamente. Né? Na forma de entregar, na forma de atender, em tudo é inovação, né? Então, e uma coisa que a gente sempre fala é que a gente tem que sempre ser relevante. Então, se você tratou um parceiro seu comercial de uma forma que foi diferente e foi benéfico para ele, você se tornou relevante naquele momento, né? Na pandemia, né? E de última hora a gente conseguiu produzir lá milhares de garrafinhas de álcool 70 antes que o governo agisse, porque a gente sabe que o governo é uma máquina maior, demora um pouco mais, né? Então naqueles 2 primeiros finais de semana ele não ia conseguir mobilizar os empresários para fazer. A gente conseguiu fazer milhares de álcool, doamos para quase todos os hospitais da região, doamos para alguns Santa Casa de Rondonópolis, consegui mandar até umas caixinhas lá para o Hospital de Câncer de Barretos, porque ligou um médico de lá, olha o desespero. Então, assim, a gente foi relevante naquele momento. Né? Então, assim, ser relevante é uma coisa importante e a gente vê que a inovação é a forma da gente sempre ser relevante, né? Voltando um pouco à pergunta sua, tap room é um espaço que você tem torneiras. Tap é torneira em inglês, digamos, né? Então, como a gente não tem uma cozinha, não tem uma comida, um chefe de cozinha, a gente só tem os produtos, as cervejas, e aí tem parceiros para cozinhar, virou esse nome tap room, tá? Então, é simples assim. Como a gente tem uma cervejaria e não um restaurante, então a gente foca em lugares que só tem a cerveja, e aí alguns parceiros oferecem comida na região, então essa é a questão do tap room. Nos condomínios, a gente teve uma ideia de facilitar a vida do condômino e até ter que evitar que ele saia na rua dirigindo, alguma coisa no sentido. Então a gente desenvolveu essas máquinas de autosserviço, que é uma câmera fria com algumas torneiras, a pessoa tem um aplicativo no celular, ela baixa o aplicativo, coloca crédito no aplicativo, como se fosse um Uber da vida, e se serve ali mesmo. Estou vendo um jogo com meus amigos, não tem que sair para comprar cerveja, ele vai lá, pega um growler ou enche um copo, vai para a casa dele, ou acabou de jogar bola, quer fazer uma resenha, como o pessoal fala com os amigos ali, né? Toma lá 2 chopinhos e tal. Então a ideia é facilitar e se tornar cada vez mais relevante no dia a dia, no cotidiano dos parceiros comerciais, das pessoas, dos clientes e e até dos colaboradores que trabalham com a gente, né? Sempre ter uma condição bacana para eles é uma das coisas que a gente está sempre tentando e pensando fazer como é a melhor forma de fazer. É fantástico, né? Quando a gente fala de inovação e ouve esses exemplos. Inovação é simples, né? É simples. Não é nada complexo, não é nada do outro mundo, não precisa ser interplanetário para inovar. Não, de forma alguma. É um aplicativo que o cara consome, paga por quanto ele consome, né? A cerveja pré-paga. Teve um evento agora, um festival de cerveja, essa semana passada aqui no shopping, e a gente, de novo, né? Inovar não é também desenvolver tudo do zero, você pode ser influenciado por outros, né? Então, vendo na internet, nos Estados Unidos, não sei de onde, a gente pegou um pedaço de papelão, fez 4 buraquinhos, o cara ia lá, queria levar copos para a mesa que ele estava, colocava os 4 copos lá, carregava tipo uma sacolinha, não derrubava nada de cerveja, chegava lá, um papelão com 4 furos para carregar a cerveja. Todo mundo, que legal, eu quero desse, é fácil. Qual foi a dificuldade, né?
Inovação simples e eficaz, né? Então é solução para um problema que está te atrapalhando, não é? Isso é inovar. Para falar em inovação, a gente fala também numa questão muito preocupante para nós enquanto SENAC hoje, né? O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial nasceu há 75 anos atrás aqui no Mato Grosso, mas há um pouco mais do que isso no Brasil, como a Escola do Comércio. E a grande situação que se oferecia eram as aulas de datilografia. Eu tenho discutido muito isso, né? A gente às vezes continua fazendo sempre mais do mesmo e esquece de inovar, esquece de resolver os problemas que estão nos incomodando realmente. O processo da datilografia deixou de existir, mas muita gente ainda aprende algo parecido com datilografia em computadores. A gente trocou o equipamento. Sim. A gente precisa estar sempre inovando. Com esse olhar de inovação do SENAC, já estou abrindo aqui um pequeno spoiler. Do mesmo jeito que a gente faz alguns cursos de vinhos, a nossa proposta é que tenhamos agora, aqui no Mato Grosso, alguns cursos de cerveja para apreciadores e conhecedores de cerveja. Isso deve acontecer muito em breve. Então, quem está interessado, quem nos acompanhou e já ficou com vontade de aprender mais sobre a cerveja, espera um pouquinho, você vai ouvir falar sobre isso lá no SENAC, nas nossas redes sociais, e aí o Gregório é um dos que vai poder nos ajudar e nos orientar nessa metodologia, não é, Gregório? Eu acho que o estudo da cerveja faz parte, do mesmo jeito que a gente forma enólogos por aí, nós podemos treinar pessoas para conhecerem melhor cerveja. Com certeza. Eu não sabia disso, tá, pessoal? Primeira mão para mim também, não tem nada combinado aqui. Mas já fica a proposta, tá? Não, mas com certeza. A gente tem esse espírito de sempre ajudar, e o que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Até algumas outras cervejarias no estado, quando precisam de ajuda, ou o cara está começando, quer saber como é que faz determinado processo, a gente está sempre de portas abertas para ajudar quem quiser ser ajudado, porque a gente já passou por isso e a gente ainda passa, tem muita coisa para aprender, o mundo é infinito de conhecimento. Cerveja é um processo vivo, né, cheio de levedura, então é uma coisa que não para, você tem que estar sempre... Então, como a gente quer ter portas abertas com outras mais experientes, a gente está sempre de portas abertas e difundir conhecimento para a gente é um prazer, que a gente puder ajudar, conte com a gente. Muito obrigado, Gregório. Obrigado a você, A gente vai ficando por aqui, agradece de coração a presença de Gregório Ballarotti e, de novo, lembro a vocês, nos acompanhem nas redes sociais, que vem muita novidade por aí. A gente encerra o programa de hoje com mais um pouco da música de Isa Fê. Bem, eu cantei aqui alguns pedaços de covers que eu gosto, alguns pedaços de músicas autorais minhas, e agora eu vou terminar com uma autoral, e o nome dessa música é Engano.